Pessoal que está chegando agora, a primeira parte é que vocês conseguiram compreender a dificuldade que existe para que haja uma composição entre o Azerbaijão, a Rússia e o Irã, uma vez que os interesses do Azerbaijão são diametralmente opostos aos interesses do Irã, os interesses do Irã também são opostos aos do Azerbaijão, e você tem outros fatores externos, como as questões que dizem respeito aos interesses de Turquia e Israel, que são interesses tipicamente anti-iranianos. E você tem interesses tipicamente pró-iranianos, que são interesses russos. Vocês conseguiram compreender este pedaço da situação para que vocês possam compreender nosso caminho? Nós vamos progredir nessa análise, mas ficou claro essa primeira parte? Pessoal, aguardo aí uma referência de vocês nesse sentido. Leon, pode ser que não dê em nada, mas a situação é cada vez mais perigosa e arriscada. Vocês conseguiram pegar a primeira parte? Bom, legal, Vimar. Just Fuzileiro, abraço para você, obrigado pela presença. Bom, gente, sendo assim, Sandra, obrigado pela presença também. Baseado nisso, hoje não foi coincidência que você teve o chanceler iraniano em Moscou e você teve o chanceler azeri participando de reuniões em Tel Aviv e em Jerusalém com autoridades israelenses. Ontem, o pretenso atentado, pode ser sim uma false flag, como não, contra um deputado no parlamento do Azerbaijão, que estaria chegando em sua casa e que teria atingido ele em áreas não vitais do corpo, tem sido atribuído aos serviços especiais iranianos. Os azeris recentemente fizeram prisões em massa de grupos de simpatizantes do governo iraniano em Baku. Houve um atentado contra a embaixada do Azerbaijão em Teherã, que teve uma exploração política, houve um morto naquela ocasião, que teve uma exploração política enorme, inclusive com a retirada da maior parte do staff diplomático do Azerbaijão do Irã, não apenas da embaixada, como também do consulado em Tabriz. Então, quero dizer para vocês que nestes casos a situação me parece inexoravelmente levando a um embate e que, dependendo das proporções, pode levar, aí sim, a uma terceira guerra generalizada. Mário Duran, a Armênia está na OTAN? Não, a Armênia não está na OTAN, Mário Duran. A Armênia permanece no CSTO, há problemas na relação da Armênia com o CSTO, uma vez que, eu quero dizer para vocês, o CSTO tem membros do CSTO que são mais próximos do Azerbaijão do que da Armênia. E a própria aproximação da Rússia com o Azerbaijão, a partir de 22 de fevereiro do ano passado, acabou dificultando um pouco a situação aí da proximidade entre russos e armênios. Hoje tem muita coisa acontecendo, os russos com caças MiG-29 e com tanques treinaram na Armênia, eles têm uma base no sul da Armênia, na cidade de Gyumri, eles treinaram, praticaram ali exercícios aéreos e exercícios também terrestres em uma hipotética guerra de montanhas. Eu recebi de muitos analistas informações, perspectivas, conversando com pessoas de diversas origens, em muitos lugares do mundo, pessoas muito bem informadas e pessoas que dizem que esse embate entre o Irã e o Azerbaijão é inevitável. O grande ponto é quanto esse embate pode envolver terceiras forças, tá? O Azerbaijão tenta, como eu disse, apertar o nó do cerco à República de Artsakh, aproveitando de toda essa confusão. Agora há pouco a informação de que pelo menos 10 caminhões azeris teriam cercado a entrada do corredor de Lachin, isso na fronteira com a Armênia, teriam tentado ali uma abordagem. Há a possibilidade de que isso seja um agravamento do cerco ou que uma estrada alternativa comece a ser utilizada pelos armênios a partir de 1º de abril, tá? Então, nós vamos acompanhar isso de perto também. Mas, dada a provável situação inexorável, inevitável de um conflito entre Azerbaijão e Irã, o que vai determinar a gravidade desse conflito é quanto esse conflito poderia envolver forças externas. Vocês já imaginaram se esse conflito, para resumir, para ser bastante simples, bastante objetivo, até para aqueles que não têm um domínio pleno da situação, vocês já imaginaram se isso envolve armênios, russos, iranianos e, de outro lado, turcos, israelenses e azeris, com a provável participação e contribuição da Índia de um lado, do Paquistão de outro lado, interesses chineses também na região? Vocês já imaginaram? Existe um outro ponto fundamental nesta análise e que também quem acompanha nosso Twitter já sabe. O Cazaquistão
está contornando o território russo para entregar petróleo e gás pelo Mar Cáspio, para o Azerbaijão, para que o Azerbaijão entregue os recursos energéticos do Cazaquistão para a Europa via Geórgia e Turquia, no BTC, no Baku Tbilisi Ceyhan, tá? Então vejam vocês como esse jogo é complexo. Por outro lado, vocês sabem que o próprio Cazaquistão é membro do CSTO, de uma aliança militar pró-russa, da qual, teoricamente, os armênios também participam. Mas disse a boca pequena que a partir de 1º de abril, ou seja, daqui a alguns dias, a partir de sábado, que o Cazaquistão imporia ou participaria de algumas das sanções mais importantes que estão destinadas a criar óbices e empecilhos para a economia russa. Então, está na realidade acontecendo nesse momento, está acontecendo uma movimentação política de tal perspectiva que um conflito no Cáucaso me parece inevitável. Um conflito no Cáucaso me parece inevitável. Boa noite, amigo Raul. Boa noite, Antônio José Cabral, que coloca aqui para vocês os membros do CSTO. Rússia, Armênia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão. São 6 ex-repúblicas soviéticas, naturalmente capitaneadas pela força da Rússia. Teoricamente, essa aliança deveria funcionar para proteger todos os estados envolvidos na medida em que seus interesses fossem atingidos por invasões, por distúrbios em relação às suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, o que é um caso que efetivamente não tem ocorrido em relação às últimas agressões do Azerbaijão no que tange a República Armênia. Tá? Claro, uma aproximação do governo armênio de canais de diálogo, principalmente com a França, que é um país mais ligado à Aliança Atlântica, à OTAN, mas eu quero dizer que é algo que acontece de forma useira e vezeira também em relação à Geórgia, também em relação ao Azerbaijão, quer dizer, a manutenção de contatos com os 2 grandes grupos envolvidos na contenda, porque são países pequenos que não podem, repito, se dar o luxo de uma aliança que coloque em risco sua própria existência. Uma aliança que, nesse momento, pode ser derrotada de lado a lado e, em sendo derrotada, pode levar a uma catástrofe para aqueles que se alinhem de maneira absolutamente inflexível com aquele ideal. São países pequenos. Eu quero dizer para você o seguinte, não confundam os interesses e a presença de eventuais observadores militares franceses nas fronteiras da Armênia com o Azerbaijão com a presença de soldados e pais russos na República de Artsakh. São situações diferentes. São situações diametralmente diferentes. Então, é importante lembrar que são situações diferentes que precisam ser vistas sob ponto de vista de enfoques específicos e diferentes.